Salve rapa, salve massa, fala galera do canal, sejam vocês todos muito bem-vindos novamente, aqui é o canal Dica Penal e é o seguinte, hein? Hoje o tema é importantíssimo, princípio da insignificância. Princípio da insignificância é muito importante, sobretudo para você, aluno de direito, ok? Para você que está estudando para o exame de ordem, princípio da insignificância não cai, princípio da insignificância despenca em prova, ok? Então, este tema é importante para você, fica comigo aqui nesse vídeo e é o seguinte, hein? Aqui você terá algumas questões que certamente farão a diferença na sua prova. Portanto, arrebenta na prova, vamos para o conteúdo e é o seguinte, princípio da insignificância é um princípio de aplicação judicial após a análise do caso em concreto, ok? Quando um juiz de direito ele aplica o princípio da insignificância, ele está falando para o sujeito que foi lá responder um processo o seguinte: eu, Estado juiz, reconheço que a sua conduta, ela formalmente é uma conduta tida como crime. Formalmente o fato é típico, formalmente sua conduta se amolda ao que o Código Penal descreve como crime. No entanto, analisando aqui as circunstâncias, analisando o bem jurídico que foi violado, analisando os requisitos objetivos e subjetivos, eu entendo que materialmente a sua conduta não é crime. Materialmente, o fato ele é atípico. Você sabe que quando eu digo atípico, eu estou dizendo que o fato não é crime. Ok? Pessoal, vamos lá. Imagina a seguinte situação. Um cidadão entra numa grande rede de supermercados. Em um dos estabelecimentos dessa grande rede, ele furta um único bombom. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: este único bombom vai afetar o patrimônio financeiro dessa grande rede de supermercados? Vai causar um prejuízo financeiro significativo? Este único bombom, ele tem valor significativo para que o Estado movimente toda a máquina pública, todo o aparato judicial, e aqui a gente está falando de investigação criminal, inquérito policial, audiência de custódia, processo judicial, produção de prova, audiência de instrução e julgamento, sentença penal condenatória, cumprimento de pena, por conta de um único bombom. O direito penal ele se preocupa e ele trata de questões relevantes e questões gravosas. Guarda isso e anota isso. O direito penal, ele trata de questões relevantes e gravosas. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o direito penal, ele não se preocupa com questões que são tidas como inexpressivas, questões ínfimas, questões insignificantes. O princípio da insignificância, o nome já é intuitivo. O bem jurídico violado é insignificante. Penalmente ele é insignificante. Então são nesses casos em que há a aplicação do princípio da insignificância. Quando o bem jurídico violado, ele é insignificante. Ele não tem relevância penal. Quando a gente fala de direito penal, lembra da fragmentariedade? Lembra que o direito penal é fragmentário? Lembra daquele princípio da intervenção mínima? Lembra que outros ramos do direito devem solucionar os conflitos e o direito penal só entra em ação quando esses outros ramos do direito não conseguem solucionar os conflitos? Aí o direito penal entra em ação. Mas o direito penal ele tem aquele caráter subsidiário.
O direito penal, ele não pode ser aplicado para toda e qualquer situação. Dito isto, vamos lá. Seguindo aquele exemplo que eu mencionei do furto de um bombom em uma grande rede de supermercados. Aquele fato formalmente constitui crime. Está lá previsto no Código Penal, artigo 155. Formalmente, a conduta se amolda ao delito de furto que está previsto no Código. Então, formalmente, é crime. Só que quando o juiz faz uma análise de toda a circunstância, faz uma análise do caso e aplica o princípio da insignificância, o juiz está dizendo exatamente isso. Formalmente eu entendo que o fato é típico, formalmente eu entendo que é crime, mas materialmente não tem relevância penal. Portanto, eu aplico o princípio da insignificância excluindo a tipicidade. Então, o princípio da insignificância é uma causa de exclusão do fato típico. É uma causa de exclusão da tipicidade. O fato se torna atípico. O fato deixa de ser materialmente crime. Ok? Vamos lá. Eu deixei no quadro aqui os requisitos objetivos e subjetivos que precisam ser analisados para que o juiz aplique ou não o princípio da insignificância. Ok? Vamos lá. Principalmente os que ficaram destacados em vermelho aqui, eu já deixei para você visualizar, despenque em prova, ok? Requisitos objetivos para o STF são 4 vetores. Então aqui nós temos uma mínima ofensividade da conduta do agente, não deve haver nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então estes são os requisitos objetivos, ok? Quanto aos requisitos subjetivos, eles deverão ser analisados em 2 situações, em 2 aspectos. Primeiro, quanto às condições pessoais do agente, ok? Quando eu digo isso, você vai analisar, sobretudo, a reincidência. Aqui, essa questão de reincidência é caso de divergência jurisprudencial, ok? Há quem entenda que não deve ser aplicado o princípio da insignificância aos reincidentes, e há quem entenda que em determinadas situações, quando trata-se de um furto simples, pode ser que seja aplicado o princípio da insignificância aos reincidentes, beleza? Criminoso habitual. Para o criminoso habitual, não há divergência jurisprudencial, ok? Para o criminoso habitual, não se aplica o princípio da insignificância. O criminoso habitual é aquele que faz do crime o seu meio de vida. Para o criminoso habitual, não há aplicação do princípio da insignificância, assim como para os militares, ok? Se cair na sua prova alguma questão relacionada à aplicação do princípio da insignificância para militares, não se aplica, ok? É vedado. Não se aplica o princípio da insignificância para militares, beleza? Pessoal, segundo aspecto dos requisitos subjetivos, as condições da vítima. As condições da vítima também são analisadas no momento de aplicação ou não do princípio da insignificância. Aqui ela vai ser analisada quanto à extensão do dano, qual foi a extensão daquele dano. E é interessante aqui esse último, que é o valor sentimental do bem. Eu digo interessante porque para o direito penal, muitas vezes um determinado bem não tem relevância penal. O valor é ínfimo, portanto não merece tutela penal. Só que para a vítima, determinado bem, mesmo que não possua uma relevância financeira, possui um valor sentimental muito alto.
Então essa questão também é analisada. Quando há uma situação em que o bem jurídico violado tem um alto valor sentimental para a vítima, não é caso de aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Pessoal, este foi o tema de hoje. Para você, estudante de direito, para você que está se preparando para o exame de ordem, é um momento difícil, mas vai dar certo. Arrebenta na prova, o princípio da insignificância vai cair, portanto, esteja engajado no princípio da insignificância e se gostou do conteúdo, deixa seu like porque é importante para nós. A plataforma entende que o conteúdo é relevante e assim entrega para mais pessoas, ok? Tamo junto, misturado e vamos que vamos. Um forte abraço.